Por exemplo, há uma notícia, já novembro do ano passado, muito recente, China anuncia manobras navais no Pacífico após o aumento de tensão com os Estados Unidos. Por quê? Porque os americanos começaram a fazer manobras militares na Austrália e os chineses não gostaram nem um pouco disso. E aí levaram seus exércitos lá para mostrar poderio. Além disso, a outra notícia interessante também do mês de novembro, né? A Rússia insiste em seus interesses legítimos frente ao escudo antimísseis dos Estados Unidos. Vejam só, após a Guerra Fria, e a minha juventude, a adolescência foi vivida nesse período, e nós tínhamos um grande medo de que o mundo acabasse numa guerra atômica total. Após a Guerra Fria, Estados Unidos e a União Soviética, a ex-União Soviética, assinaram um acordo de não proliferação de armas. Só que os americanos não cumpriram sua parte. Eles continuam produzindo armas ultramodernas, continuam desenvolvendo escudos para se defender de países como Coreia, Irã e outros aí que estão desenvolvendo armas nucleares. E a Rússia se sentiu traída. Espera lá, se vocês não cumprem, nós também não cumpriremos. E aí o presidente russo disse, nós vamos também tomar medidas quanto a isso. Os dois maiores arsenais atômicos do mundo estão lá, Estados Unidos e na Rússia. Eu li uma vez uma frase que é a perfeita descrição deste mundo. Nada mais pacífico do que um canhão carregado. Não é verdade? Está ali. Mas acenda o pavio para você ver o que acontece. Este mundo é um canhão carregado. É por isso que Jesus disse, a minha paz vos dou, não a que este mundo dá, porque a paz desse mundo é muito frágil. Pode ser encerrada, pode ser quebrada, destruída facilmente. E estamos vivendo um período de muita instabilidade. Você deve estar acompanhando a situação no Irã, Israel. Irã quer acabar com Israel, quer varrer Israel do mapa. E estão ali desenvolvendo armas nucleares. Os americanos não estão gostando nem um pouco disso. E a Rússia, a China já se posicionaram também. Se houver um conflito ali, é possível que nós assistamos aí a uma possível terceira guerra mundial. E nós sabemos que esses conflitos estão preditos, não é? E não podemos imaginar que o mundo dure com muita paz por muito tempo. Na verdade, essa paz tem durado demais nesse mundo que conhece tanto bem a guerra, né? Próxima. E haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mateus 24, verso 7. Os últimos 100 anos testemunham as 4 maiores fomes da história. Também, olha só quantas pessoas morreram. 20 milhões de pessoas morreram no século passado de fome. Será que o século 21 trouxe a solução desse problema terrível? Porque o que não falta alimento, não falta terra para plantar, falta realmente bondade, correta distribuição daquilo que se produz. Há muita ganância. Não, a coisa não melhorou. E veja só, 1 bilhão de pessoas passa fome no mundo hoje. De cada 7 pessoas, portanto, uma vai morrer de fome hoje. Já pensaram nisso? Que mundo é esse? Outra notícia. Crise gerada pela fome no mundo piora, alerta um órgão lá da Inglaterra, a Oxfam, e diz assim que o preço dos alimentos pode dobrar nos próximos 20 anos e a demanda em 2050, se chegarmos lá, será 70% maior. Então pense um pouquinho, né? A demanda por alimento 70% maior e o preço do alimento dobrando, o que vai causar isso no mundo? Mais fome. E Jesus anunciou isso, né? Haverá fomes em vários lugares, infelizmente. A solução é dar cestas básicas? Isso apenas ameniza. Isso minora o problema e nós temos que fazer isso sim. Mas a solução definitiva é a volta de Cristo. Então, mais do que dar cestas básicas, nós temos que dar a palavra de Deus. Junto com a cesta básica, entregar a mensagem da volta de Cristo. Porque é a volta de Jesus que vai solucionar tudo isso. E não nossos esforços. Na verdade, a Igreja Adventista percebeu que com esforços meramente humanos, nós não conseguiremos terminar a obra. E por isso, graças a Deus, está havendo um despertamento para o que chamamos de reavivamento e reforma. Porque se não for a dotação do Espírito Santo, nós não conseguiremos concluir a obra. Por mais que tenhamos TV, rádio, internet, tudo isso aí, não é? Há desafios tremendos. Só que, irmãos, será que para os discípulos, 12, depois mais um punhado de gente, a obra foi mais fácil do que a nossa? Com tantos recursos? Eles não tinham nada.
e pregaram o evangelho em todo o mundo conhecido naquele tempo. Nós temos muito mais recursos do que eles, mas estamos dependendo do poder que eles tiveram, e nós precisamos ter o Espírito Santo. Sem ele, ficaremos aqui um bom tempo ainda. O que mais? Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Lucas 21, 11. Veja só, é o sinal da pestilência. Também no século passado, olha só, tudo em questão de 100 anos para cá. No século passado, 21 milhões de pessoas morreram em decorrência da gripe espanhola. 21 milhões de pessoas. Outras pestes aconteceram ali, né? E ceifaram muitas vidas. Será que as coisas melhoraram? A medicina avançou tanto, a tecnologia está tão desenvolvida, remédios e tudo mais? Lamentavelmente, a preocupação hoje é grande também com o quê? Com as superbactérias. Eu conversava um tempo atrás com um médico, diretor clínico do Hospital Adventista de São Paulo. Ele é infectologista. E ele me disse o seguinte: olha, Shelson, é curioso observar que, assim como acontece um grande conflito cósmico no nível macro, Deus e seus exércitos contra Satanás e seus exércitos, também no nosso nível, seres humanos, o grande conflito se processa em nível micro. A cada instante é travada uma batalha em seu corpo. Bactérias contra anticorpos, né? E assim vai. E graças ao uso indiscriminado de antibióticos, nós, humanos, estamos promovendo a adaptação das bactérias, digamos assim, aos antibióticos. E por causa disso, estão surgindo superbactérias. Se você quiser chamar isso de evolução, fique à vontade. Mas ainda são bactérias. Portanto, é microevolução, né? Já tratamos disso aqui numa outra ocasião. As bactérias estão se tornando resistentes demais ao que nós temos de últimos recursos. A capa da revista Ciência Hoje, do mês passado, foi justamente sobre esse tema. O problema da resistência a antibióticos. Há um grande temor aí na área de saúde, graças a esse tipo de problema aí, né? O que mais? Sinal dos terremotos, também está lá em Mateus 24:7. O último século, também, testemunhou 2 dos maiores terremotos de toda a história. Na China, 180 mil mortos, e no Japão, total de feridos, 1,5 milhão, dos quais 200 mil morreram. O terremoto no Japão foi descrito na época como a maior catástrofe depois do dilúvio, mas os japoneses não sabiam o que lhes aguardava no futuro próximo. Além deles, no Haiti, veja só, né? Um terremoto que levou à morte 200 mil pessoas. E no Japão, aquele terremoto ocorrido em março do ano passado, que ceifou a vida de muitas pessoas, levou à destruição de muitas casas. Pode ir passando ali, algumas imagens que ficaram em nossa memória, né? A próxima. Ondas, né? Um tsunami que varreu terra adentro 40 quilômetros, levando tudo pela frente, como neste vídeo aí, que certamente não sai da nossa memória, né? Não sai da nossa recordação. Barcos que pareciam de brinquedo, carros pareciam de plástico, né? Sendo levados com toda a força por uma onda devastadora, um terremoto de magnitude máxima. Muitos japoneses começaram a voltar às igrejas cristãs, budistas, não é? Templos budistas, porque perceberam que todo o poderio econômico, toda a tecnologia, todo o conhecimento acumulado não é suficiente para enfrentar a natureza. Nós temos limitações. Então Deus não é responsável por isso, não. Esse mundo geme com dores. Satanás é quem controla os elementos e só não faz mais estrago porque Deus ainda está retendo isso, segurando isso. Mas Deus usa essas situações para levar as pessoas a perceber que precisam dele, que esse mundo está com seus dias contados e que elas têm que se voltar para Deus. O que mais?
Veja esse gráfico aqui, né? Eu extraí isso aqui de um site americano que acompanha os terremotos, né, ao longo dos anos. Veja, ali aquele trechinho mais claro das colunas, ele se refere a terremotos com magnitude superior a 6, que já é bastante intenso, né? Perceba que o gráfico permanece quase que inalterado até ali o ano 2000. Em 2004 já sobe ali, já há uma incidência muito maior de terremotos com magnitude 6 e superior a isso. 2006, 2008 vai no topo lá, 2010 e não temos ainda o cômputo de 2011, que certamente, eu creio, vai extrapolar essa medida aí, esse gráfico. Alguns dizem, mas sempre houve terremotos? Sim, sempre houve. Ali está no gráfico, sempre houve. Mas terremotos com essa magnitude e com essa frequência, nunca na história foram observados. Além disso, veja só a capa da super interessante do mês de maio do ano passado. Para a revista Adventista, né? Sinais dos Tempos, agora na super interessante, que vive criticando cristãos, vive detonando a Bíblia, né? Eles também não deixam de perceber, as pedras estão clamando, e interessante que as letras são de pedra ali, né? Na arte da capa. A chamada diz assim: você desconfiava, pesquisas comprovam, as catástrofes estão mais frequentes e violentas. Ali, se nós não falarmos, as pedras midiáticas não vão deixar de falar. Elas estão mostrando que alguma coisa está errada com esse mundo. Agora, quem tem a resposta para o que vem? Quem pode dizer, não fiquem com medo, porque, na verdade, essas aí são as últimas contrações. Depois vem o parto. Depois vem a criança. Jesus vem. Além disso, a capa da super interessante, do mês passado. 2 profecias cumpridas numa mesma capa. Olha a chamada principal, Apocalipse. O mundo tem data para acabar? Eles não sabem, mas estão vendo que tem algo errado. E lá em cima, eu destaquei para vocês, eu sou Jesus. Eles estão entre nós, os homens que dizem ser a reencarnação de Cristo. Que profecia é essa? Surgirão falsos cristos e falsos profetas. Fim do mundo, tragédias e falsos cristos, numa só capa. Pedras clamando. O que mais? 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 3. O sinal dos tempos difíceis. Tanta tecnologia, tantos recursos investidos em segurança, mas a situação não melhora. Por exemplo, veja lá essa notícia, triste, terrível e alarmante. Pode passar. 1 em cada 3 mulheres será estuprada, violentada ou espancada em algum momento de sua vida. Isso está na revista Época. Esse é o mundo justo que se prega? Esse é o mundo igualitário, bom de se viver? Para mim não, e para as mulheres muito menos. A violência contra a mulher. Além disso, se alguém achava que a perseguição contra os cristãos foi só um assunto da Idade Média, é bom repensar. Revista Isto É, no ano passado, trouxe ali uma informação, pode voltar uma tela? Cristãos perseguidos, morte de egípcios que protestavam contra atentado a uma igreja cristã, expõe o ódio aos seguidores de Jesus Cristo, algo que vai além do Oriente Médio. Não pense que é só lá que cristãos são perseguidos. Veja agora esse gráfico que a Isto É publicou. Até hoje, 70 milhões de cristãos foram mortos por causa de sua fé. Desse total, 45 milhões somente no século XX. E nos últimos 10 anos, 160 mil cristãos morreram. Por quê? Porque creem em Jesus. E a coisa vai piorar, você sabe disso. Não estaremos por muito tempo nesses banquinhos confortáveis, ouvindo tranquilamente um sermão. Não é? Atualmente, por favor, volte lá. Atualmente, um cristão é assassinado a cada 5 minutos. Em nosso mundo seguro e tranquilo, né? De cada 10 perseguidos em países islâmicos, 7 são cristãos. A perseguição está acontecendo, né? Vamos lá. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações. Em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão. Que sinal é esse aí? Pode passar. É o sinal do temor. Sabe, desde que inventaram as bombas atômicas, nunca mais o homem teve total segurança neste mundo. Em saber que há armas que podem devastar um país inteiro e algumas delas o mundo todo.
canhão carregado.